Viva! Rui Cardoso Martins, tens um comboio de funções. Escritor, cronista, argumentista, dramaturgo, professor, jornalista. Que és qual? O que é que és hoje? Um faz tudo. Faz tudo? O que é que faz um faz tudo? Um faz tudo numa visão, numa perspectiva geral da literatura, que é uma palavra que eu uso sempre no bom sentido, num sentido sem Rodriguinhos, sem jogos florais. Sou uma pessoa que usa a língua portuguesa para várias, digamos, artes da escrita. E, portanto, sou um faz-tudo, no sentido... Eu gosto muito de faz-tudo. Aquelas pessoas que sabem resolver não sei quantos problemas. E então estás com os mesmos, às vezes com os mesmos instrumentos. O meu instrumento, enfim, a minha maneira de trabalhar é a língua que uso em jornalismo, que uso em literatura, enfim, em romance, em conto. E em guiões de cinema e televisão. Mas há frequências diferentes, porque quando tu és jornalista puro e duro e tens que dar a notícia é uma coisa, quando te permites fazer as maravilhosas crónicas como tu fazias do Levante-se o Réu, no caso do Público, crónicas judiciais, é diferente do que fazer depois humor, como fizeste nas produções fictícias, ou como fazes quando escreves um romance. Sim. Sim, a minha formação é de jornalista. Porquê? Porque tirei o curso de Comunicação Social na Universidade Nova e entrei imediatamente foi um tempo histórico, heroico, interessante, que foi quando apareceu as candidaturas para um novo jornal que veio a ser o Público. E, portanto, entrei como estagiário no Público, depois de uma formação, de uma seleção. E aí aprendi tudo, quase da chamada tarimba. Andámos vários meses ainda antes do jornal sair. Quem foram os teus mestres? Os meus mestres foram, em grande parte, os meus mestres no jornalismo foram o Adelino Gomes, o Rogério Rodrigues, o pai do Tiago Rodrigues, do teatro, que é um amigo meu. Foi o Rogério Vidigal, foi o Eduardo Rebelo, foi o Torquato Sepúlveda e foi, obviamente, em grande parte o Vicente Jorge Silva. Portanto, tive a sorte de estar a trabalhar. Outros, Sérgio de Camacho. Agora, podia continuar a lista. Éramos uns jovens que estavam ali com mestres e, portanto, aprendi a fazer... O que é que se aprende? Desde as breves às notícias e às reportagens. Muito cedo começámos... Eu tive a sorte de começar a sair de Lisboa, ou ir a Lisboa, aos bairros de Lisboa, ou ir para o estrangeiro escrever reportagem. Portanto, tive, ainda antes da internet, ainda antes dos computadores, hoje parece quase graça, mas eu ainda consigo escrever coisas à mão, não é? Porquê? Porque fiz uma transição e uma aprendizagem. Do analógico para o digital. Sim, acho que somos a última, somos nós, aqueles ali... A última geração que passou por isso tudo. Eu quando comecei a trabalhar na telefonia era fita, era bobines. Também passei por isso. Não havia computadores. Enfim, nós quando não havia internet. Tínhamos uns tijolos daquilo que seria depois a Macintosh. Eram os primeiros computadores, hoje são relíquias de tecnologia, como as disquetes. As pessoas... Enfim, mas aprendi basicamente a escrever de tudo. E logo na primeira semana do Público tive que tratar duas coisas diferentes. Notícias, reportagens, como jornalista, e também como jornalista fazer crónicas de tribunal. Porquê? Porque tinha feito uma reportagem que o Vicente Jorge Silva achou graça, que se passava num tribunal. E ele tinha faro para isso? Para perceber... Tinha imenso faro, tinha imenso mal feitio, como às vezes faz falta. Fala-me disso. Uma ética fantástica. O que era mal feitio? Maltratava-te? Sim. Eu acho que nunca te contei isto, mas uma vez, ainda jovem estagiário, quando ainda não tinha sido decidido quem é que ficava, afrontei-o, ou defrontei, não sei bem o que é dizer nesta palavra. Era um caso em que eu não concordei com ele e eu, cheio de opiniões, confrontei-o diante de muitas pessoas numa espécie de plenário anterior. Ele ficou zangado comigo, vieram-me contar depois. Precisamente o Rogério Rodrigues, que era um grande repórter e poeta, já agora, que infelizmente também já faleceu,
que ele tinha ficado muito zangado e dizia, achou que eu não servia para o projeto. Ficou amoado. O meu amigo Vicente. Mas depois mostraram-lhe precisamente uma reportagem que eu tinha feito enquanto estagiário. Ele disse: mas isto é bom, o que é este tipo? Olha, é aquilo que tu queres mandar embora. É só para saber. Contaram-me isto mais tarde. Já eu estava no quadro do público e fiquei sempre grande admirador, grande amigo do Vicente, que era uma força da natureza. Entrar pela redação: isto é uma desgraça, isto é uma porcaria, quem é que não sei o quê. Era surdo e gritava imenso, era assim Era de facto um momento dramático, muito, muito cómico, às vezes difícil para quem ouvia as críticas, mas também era capaz de chegar ao pé de uma pessoa e gritar belo trabalho à frente de toda a gente. Era de facto uma pessoa excepcional. Olha, é curioso porque tu estás-me a falar, eu estou a recordar-me os meus velhos chefes de redação também, que às vezes até tinham dias mais difíceis, em particular depois do almoço, e gritavam muito. Isso era assim. Praguejavam muito. É só para dizer, eu pus isso numa peça de teatro que se chama Última Hora. Toda a gente fumava. Não havia problema nenhum em ter uma garrafa de whisky na secretária, quer dizer, hoje parece quase uma loqueira, não é? Mas toda a gente trabalhava até à última. Ninguém deixava de fazer o seu trabalho, mesmo que de direta. Portanto, foram, como eu dizia, tempos heroicos. Agora, entre isso e a ficção, é preciso depois saber o que é que se está a fazer, não é? Como é que tu te ligavas ou desligavas quando tu estavas a fazer jornalismo por um lado e por outro lado já a escrever coisas, a escrever romances, a escrever, enfim? Não, isso foi muito mais tarde. Tiveste que desligar, quase te reformar um bocadinho? Os romances e o cinema foram uma consequência da minha aprendizagem como jornalista e também como pessoa, e como pessoa que ia ao cinema e ao teatro também, e muitas leituras. Mas eu não sabia que era escritor. Essa é a grande descoberta que acontece. Quando é que foi a epifania? Bom, primeiro tive aquela coisa que qualquer cronista quer, que é aparecer uma pessoa que não conhecemos de lado nenhum e dizer-nos: eu compro o jornal por causa da sua crónica. E isso aconteceu-te? Aconteceu-me algumas vezes, e não por arrastamento, mas paralelamente apareceram escritores que eu adorava, não é? Porque os lia, a falarem no meu trabalho nas crónicas. O Cardoso Pires? O Cardoso Pires primeiro. Que usa uma bela expressão? Que é o pá, será isso? O pá, e este cabrão escreve como nós. Essa do cabrão foi usada sem eu saber. Eu só soube depois, através do António Lobo Antunes, que ele dizia que eu era um cabrão e que era um grande elogio entre os dois. Eu, como alentejano, achei de facto um enorme elogio. Olha, o que é que estes mestres de escrita te ensinaram? O que é que tu aprendeste com eles? Não sei se eles estão, se estes mestres têm assim grande vontade de ensinar ou se a gente aprende estando com eles e percebendo o que é que eles estão lá a fazer e a escrever. É tudo um pouco. O Cardoso Pires, infelizmente, não cheguei a falar com ele. Li muitos livros dele, li crónicas dele, e depois ele recebeu o prémio Pessoa e deu uma entrevista precisamente a falar das minhas crónicas como um exemplo de uma coisa que era pá, lá está. E a única ocasião em que tive a oportunidade de lhe falar, tive um pudor, que agora posso Tiveste vergonha? Tive pudor, não é vergonha. Não seria vergonha. Aquele homem tinha dito bem do meu trabalho. Não tinha dito bem de mim, tinha dito bem do meu trabalho. Mas sentiste intimidação? Sentiste distância? É mesmo daquelas coisas, a antiga. A primeira vez que entrei num restaurante meio de luxo, porque me apeteceu, este restaurante, o pub, lá estava ele. E eu não vou, mas depois vi que ele estava a escrever e não me atrevi a apresentar-me. Estava a escrever num caderninho? Estava a tomar umas notas? Estava a escrever, estava a beber um whisky, um café. Olha, já agora para as pessoas que saibam, quer dizer, a primeira coisa que tu disseste quando chegaste aqui é arranja-me uma folha de papel, arranja-me aí qualquer coisa para ter aqui... É só para se me apetecer escrever. É uma espécie de animal de companhia, tem que lá estar uma folha em branco. Estão sempre a acusar, mas durante muito tempo nunca tinha um papel para escrever numa caneta e era aquela história do espeto de pau, casa de ferreiros.
ponho tantas vezes que agora tenho rituais, não são rituais, são coisas que é bom ter uma folha de papel, se aparecer alguma coisa digna de registro, nunca se sabe. Senão a nossa memória vai-se embora? Desiste? Sim. E sem memória não se escreve nada. Não há escritores sem memória. Fala-me dos teus rituais. Há um que é engraçado que é, e que eu gostava de saber que é, o que é que acontece entre as 5 da manhã e o nascer do sol? Porque, para quem não sabe, tu és uma ave de grandes manhãs, de acordar muito cedo para fazer o quê? Sim, quando estou a escrever, nem sempre crónicas, mas quando estou a escrever um romance é a melhor hora. Eu deito muito cedo, tento que a refeição não seja pesada e levanto-me cedo, porque posso ver o sol nascer, porque não há crianças a pedir os Pokémon, porque não se tem que ir imediatamente levar alguém à escola. Eu já tive, na verdade, 3 gerações de crianças. Os meus 2 filhos, a Sara e o Henrique, já têm 26 e 25. Já cresceram? Tenho o Lourenço, meu enteado filho, que tem 16, e agora tenho um miúdo de 5 anos. Portanto, toda a minha vida estive sujeito a de manhã a ter que tratar de uma série de coisas. Eu e toda a gente lá em casa, como é óbvio. Mas percebi que ali, na verdade, para dizer a verdade, acho que aprendi este truque de uma vez numa entrevista do Gabriel Garcia Marques, que disse que se levantava às 2 da manhã para escrever. Que esquisito. Eu depois percebi que, de facto, de manhã há aquela energia inicial, aquela coisa que é ainda sem comer, sem coisa, em que as coisas estamos só no mundo, não é? Sem barulhos, sem ruído. E percebi que era aí que era para a parte dos livros, era a parte do dia também em que eu conseguia avançar, porque escrever um livro é diferente de escrever uma notícia ou mesmo escrever uma crónica. Há até aqui uma espécie de quase de contradição, que é, na redação há um bulício, há um barulho, há uma chinfrineira permanente, há os telefones que tocam, há as pessoas que falam, há uma interação muito grande entre os jornalistas. Sim. E, por outro lado, essa quase reclusão de que tu falas, que é sentas-te, estás tu contigo próprio, com o silêncio e com uma página em branco. Sim, mas também me habituei a trabalhar em qualquer coisa. Trabalho muito bem em aviões, por exemplo. Trabalho bem em aviões, trabalho bem com ruído, desde que não seja a interpelar-me, não é? Enfim, temos que arranjar espaço para uma série de coisas que faço diferentes. Agora, de facto, essa energia da manhã permite-me, por exemplo, quando eu escrevi a Contra-Informação e ao mesmo tempo estava a escrever um romance, eu não ia escrever o Contra-Informação e depois o romance. Tinha que ser o romance antes e o Contra-Informação depois, porque já era assim uma espécie de alívio cómico. Como é que ia dizer? Era outra coisa. Olha, fala-me dessa escrita do humor. Tu escreves muito. És cofundador das produções fictícias? Tanto... Sim, pode dizer-se, embora não tenha entrado na. Não tinhas uma cota, não, mas fazias parte daquele grupo inicial que começou a escrever. Sim. Escrever humor, escreves para o Herman, escreves o Contra-Informação, lá está. Podes até ser responsável aqui que um dos candidatos a Presidente da República, tu escreveste uma das caricaturas de Marcos Mendes. Minha grande culpa. És tu o autor da frase que grande noia? Sou eu e o José de Pina. Já não sei quem é que disse primeiro. Até acho que foi o José de Pina, porque ele era professor e de jovens e trouxe essa muito do trabalho que eles usávamos era coisas que ouvíamos na rua, no caso dele na escola. O penso eu de que sim, é meu. Isso é do Pinto da Costa. Pinto da Costa, Bimbo da Costa. Bimbo da Costa, claro. Uma vez ouvi-o dizer, penso de que, e transformei aquilo em frase final. Ainda há pessoas que se lembram disto, cada vez menos, mas é uma frase de facto cómica, não é? Porque ninguém pensa de que para acabar uma frase, não é? E tu, a partir daí, passa a ser um bordão de linguagem, portanto, qualquer coisa que ele dizia, penso eu, de que é quase filosófico. Creio mesmo que é o grande contributo, o meu grande contributo para a língua portuguesa. Este homem não é do Norte. Isto era de ver uma enciclopédia. Outras coisas, não é? Também fiz a conversa de treta. Isso exemplo, é maravilhoso.
know what I mean anyway, estas coisas nasceram de uma frase que eu vi num padeiro na Austrália. Eu estava sempre a dizer anyway. Na Austrália, quando foi o navio, o Lusitano Expresso, que ia tentar pôr umas flores por causa do massacre em Timor, por causa do massacre de Dili. Ias nesse barco? Eu ia. E então? Já voltamos ao humor, mas eu quero saber como é que foi essa viagem? Foi um período de muita espera, quase um mês na Austrália. No barco ou cá fora? Cá fora, mas depois quando embarcámos, e nem todos embarcaram aqui entre nós. É? Sim, porque havia de facto, havia medo. Houve alguns ataques de pânico, não muitos. Houve uns que se resolveram e bem. Eu ainda hoje mantenho uma grande amizade com um jornalista que teve um ataque de pânico dentro do barco. Antes de entrar, não conseguia, mas ali conversámos. Porquê? Porque afinal tínhamos razão. Aquilo de facto podia ter corrido muito mal. Eu só tive a certeza absoluta de que os jovens em Timor preparavam uma sublevação quando o barco desembarcasse. Uou. E estavam dispostos a morrer para mostrar ao mundo. Aquilo já estava num tal estado. Eu tive essa confirmação 20 anos quando voltei lá com uma nova missão, com o Rui Marques, que foi organizador da primeira. E nós, quando estávamos no Mar de Timor, a 11 milhas náuticas, e já tínhamos Timor à nossa frente, e de facto que foram uns dias, uma intensidade brutal. Não havia internet para mandar as coisas, portanto era pela rádio, através da onda curta. Também passei por isso tudo. Era no rádio? Ditavas as crónicas? Era por onda curta, palavra a palavra. Ou por telefone na Austrália. Eram contas de 1000 contos e coisas assim. Eram tempos heróicos, de facto, porque a internet ainda não funcionava bem. Eram 2 bocais de telefone que se colavam um ao outro. Exato. Os modems eram umas caixas onde se punha o telefone em cima e apitava, tal e qual como os Spectrums antigamente para fazer pi, 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 pi. Parecia aqueles bichos no verão, no Alentejo, que estão em contacto com o universo, os ralos e as... Então, como é que era a rotina dentro do barco? Como é que... Isso foi... Estávamos à espera, não havia lugar para todos. Bom, e de repente, quando aparecem as fragatas de guerra indonésias e os aviões de guerra e aquele movimento à nossa volta, não deixando o barco passar, o navio passar... Um bloqueio. E havia, de facto, a possibilidade de passarem as culpas, se houvesse alguma bomba, por exemplo, passar as culpas para os radicais que estavam dentro do navio. Portanto, vocês podiam ser objetivamente e subjetivamente os detonadores de uma revolta que estava latente em Timor, em Dili. Mas eu só soube isso 20 anos depois, quando lá voltei, e conseguimos finalmente entregar as famosas flores no cemitério de Dili, daquele massacre de mais 400 jovens. Horrível, aquilo tudo. Mas pelo meio houve coisas, de facto, no outro dia lembrei-me deste pormenor que eu gostava de contar do general Yanes, que era ex-presidente da República, estava ali. Eu tinha a tarefa de ir buscar o diário dele todos os dias e passá-lo ao público, fazer uma leitura um pouco mais... como é que é dizer, com a minha experiência mais jornalística. Eras um editor, no fundo, daquilo. Sim. Pegavas no texto, ele escrevia todos os dias? Escrevia todos os dias. Ele e um estudante, portanto havia assim uma série de pessoas, de representantes que, através de mim, além dos meus textos, não é, sobre o que se passava, enviavam para o público o seu diário. E quando chega a frota indonésia de aviões e de fragatas de guerra, eu estava com ele diz-me assim: bom, agora vou vestir as calças. E ele estava de calções. E eu digo: porquê, senhor general? Não me apanharão em calções. Ele tinha razão, porque era um ex-presidente da República. Nós estávamos ali com um calor tropical, não é? Claro. Mas ele tinha a noção de que, a partir daí, se por acaso o barco fosse atacado, atacado não direi, mas tomado, era importante não estar em calções. Há uma espécie de dignidade até na maneira como simbolicamente eram as calças, mas na realidade como ele estava e como... Sim, o general Yanes, o ex-presidente da República, fez agora 90 anos, os meus parabéns. Mas este foi um momento muito, muito interessante. Quem é que mandava naquilo? Quem mandava no barco?
Era o capitão. Era o capitão. Ainda hoje há aqui uma série de coisas mal resolvidas. Avançar ou não avançar. Sim. Isso, como é óbvio, não me competia a mim. A mim competia-me acompanhar até ao fim. Contar. No fundo, a ti era contar a história. Tiveste medo? Mas atenção, não há hipótese num caso de genocídio de sermos totalmente independentes, não é? Esse, aliás, foi um argumento de alguém que não embarcou porque supostamente ia cobrir o outro lado. Um desastre. Estávamos a falar de um regime ditatorial que tinha matado. Portanto, implicava muitas pessoas, muitas milhares de pessoas. Uma militância, implicava um jornalismo de militância? Não digo isso, mas um jornalismo consciente de que lado é que é preciso estar. Se é o lado da democracia e da liberdade e não do lado do genocídio, não é? Eu acho que isto é elementar. Parece-me que é difícil manter as distâncias e acho que não se deve fazê-lo sequer, desde que se assuma, não é? Olha, tu estiveste aí, fizeste jornalismo internacional, estiveste em Sarajevo na altura da guerra no coração da Europa. A guerra continua no coração da Europa, parece que não aprendemos nada. O que é que se vê em Sarajevo? O que é que se vê no coração da Europa culta e evoluída, onde subitamente 3 grupos de etnias, de culturas, começam a matar o seu vizinho ao lado e tornam aquilo massacres sucessivos ao longo de vários anos? Foi uma grande aprendizagem. Porquê? Porque eu, quando tinha menos 5 anos do que quando lá fui, eu tinha feito o Interrail e fui lá. Fui lá passear. Ainda não havia guerra? Ainda não havia guerra e ainda era um regime socialista. Era um regime socialista... Do Tito ainda? Do Tito, portanto. Mas já estava na transição. Portanto, Bósnia, a Sérvia como nós conhecemos, Montenegro, tudo aquilo era a Jugoslávia? Tudo aquilo era a Jugoslávia. E então? O que é que... Assim, coisas super curiosas. As mulheres pareciam, com todo o respeito por estas senhoras, tinham assim um ar brilhante, vistoso, um pouco de cabeleireiras, né? Espero que ninguém leve a mal. Estavam o quê? Estavam muito bem arranjadas? Era aquele estilo de leste, não é? E esse tipo, por exemplo... Muito brancas, coisa... normalmente com Sim, os muito coxinhos... bem pintadas, muito bem arranjadas, muito... Um grande cuidado. Um grande cuidado, que era uma coisa importante, que eu depois voltei a encontrar. Quando lá voltei, é extraordinário. E estava no cerco, e já estava a guerra, e estavam a morrer muitas pessoas por dia, estava um frio danado, e eu, que estava em Split, antes de embarcar para lá, me custou bastante conseguir convencer, enfim, não podemos estar aqui a explicar tudo, mas foi muito difícil ir para Sarajevo, num avião C-130, cair a pique por causa das bombas, subir a pique, tudo isso, e eu estava convencido que me iam pedir para levar víveres, isto é, comida. Queijos, atuns, já estava disposto a comprar isso tudo. Estávamos na altura do cerco, portanto, tu chegas a Sarajevo já na altura da guerra. Foi logo ali na passagem do ano, Natal, no 23 para 94. Um período terrível. Vi, por exemplo, ainda a arder a grande biblioteca islâmica de Sarajevo. Ainda apanhei manuscritos do século XIII queimados. É uma coisa horrível. É uma coisa horrível. Mas o que me pediram para levar foi cosméticos e desinfetantes para senhoras e coisas que permitiam às senhoras manter a sua dignidade. Não era comida. Eu não estava à espera disto. É uma grande aprendizagem. Eu tinha estado lá em férias, em Interrail, assisto a uma sociedade desenvolvida, ótima música, uma educação... Uma cidade europeia... Uma cidade europeia. Como como aquelas Lisboa. Coisas um bocado estranhas e paranoicas que tinha o regime soviético em princípio. Não, longe de mim, fazer o elogio de tanto genocídio que aconteceu, por exemplo, na União Soviética. A Rússia é outro caso que depois conheci melhor recentemente. Mas assisti, por exemplo, durante essa primeira viagem, a um grupo de soldados, todos muito bem compostos, todos com 1,90 m, e eu disse, os soldados aqui são... Eu não gostava nada de enfrentar estes homens a marchar, e então explicaram-me que eles nunca iam para a batalha, que eles serviam só para mostrar nas paradas. É só para se ver também um bocadinho... Era uma espécie de encenação do regime? Era aqueles tipos que marcham em passo de ganso de uma forma absolutamente genial, mas que não serviam para combater. Esses que se chegassem
campo de batalha não combateu nada. Claro. Eram grandes demais. Eram grandes demais. E quando voltei a Sarajevo, já como repórter do Público, e vejo uma senhora morta no caminho do aeroporto, com uma bala na cabeça, e vou ao hospital onde estava, aliás, antes de ter fugido para as montanhas para bombardear a cidade, o famoso médico Dr. Karadzic. Depois condenado em sede de Tribunal Internacional. E vejo uma criança com o joelho rebentado, que eles disparavam contra os joelhos das crianças. De forma anárquica, de forma... Não, era porque, chamando isso, conseguiam obrigar outra pessoa a ir lá tentar tirar a criança, podiam matar essa pessoa, era uma coisa horrível. Havia a célebre... Havia uma avenida em Sarajevo, a Avenida dos Snipers, onde basicamente abatiam pessoas porque sim. Sim, mas também à espera, não os matavam logo porque depois quem fosse lá tentar tirar essa pessoa que estava ali ou agonizante ou com um tiro na rótula, transformava-se num segundo alvo, não é? E estamos a falar, alguns deles, de atiradores olímpicos, porque a primeira vez que eu lá estive tinha havido os Jogos Olímpicos de Sarajevo, ainda tinha lá as rampas dos esquis, tinha isso tudo. Chegaste a falar Estavam menos 17 e menos 25 graus. Com alguma destas pessoas, não das vítimas, mas das pessoas que disparavam? Não, mas li os relatos depois de vários, e há também um documentário sobre um grande escritor russo, mas que esteve desse lado e esteve lá a disparar contra as pessoas cá em cima, e é filmado, é o Edvard Limonov, que é um grande escritor, mas que foi adversário do Putin, já morreu, e que fundou um partido completamente maluco em São Petersburgo, que era ao mesmo tempo nazi e marxista, aquelas coisas que... É uma percussão quase do populismo, não é? Quer dizer, era, mas ele era inteligente, e depois era casado com uma grande poeta, enfim. Mas esse homem disparou contra a cidade na altura em que eu lá estava. Portanto, tive algumas experiências estranhas, não é? Mas a mais importante, ainda hoje me serve de aprendizagem, foi a diferença entre a civilização, digamos assim, e a perda e a guerra e a destruição, como vemos agora na Ucrânia, numa escala muito maior. Na Ucrânia e em Gaza, obviamente. Isto é, podemos estar relativamente seguros, e esta sensação de que de repente em um mês menos, tudo se pode escaqueirar, que é um bocado aquilo que está em causa. É uma pergunta que eu faço sempre para tudo o que escrevo. O que é que está em causa aqui? E esta sensação de que estive num sítio em paz e depois volto, é uma desolação, mortos, frio, falta de eletricidade, os campos de futebol transformados em cemitérios, nem cães nem gatos, alguma coisa isto quer dizer, um bocadinho aquelas imagens que na Segunda Guerra Mundial houve em Leningrado, por exemplo. Há bocadinho estavas a falar desse poeta que tu dizes, era um poeta inteligente que forma esse partido. Mas também é poeta, sim. A inteligência pode coincidir com a falta de ética? Eu acho que sim, toda a hora. Bom, basta ver os cheirões nazis, basta ver o facto do grande, agora nem me lembro do nome dele, mas até a zona de influência ao filme, da casa, que agora até vai ser aberta, o grande chefe de Auschwitz, gostava de música, gostava de ópera, muitos deles gostavam, nem todos, não é? Isso também é um bocado de mitologia. Aquela obsessão com o Wagner, por exemplo, era muito do Hitler. Da elite também, não é? Sim, da elite, mas eles conseguiam separar uma vida quase doméstica com a maior atrocidade que já aconteceu na humanidade. Portanto, sim, é possível. É possível também ser estúpido e ser um bom poeta. Há uma personagem de outro escritor russo, que é o Mikhail Bulgakov, Margarita e o Mestre. Muitos portugueses conhecem, infelizmente. É um belo livro. E ela é uma personagem que vai a um restaurante, consegue acesso ao restaurante da Massolit, que é o restaurante da União dos Escritores Soviéticos, que eu por acaso tive o gosto de lá jantar e bem. Mas ele é estúpido, só que tem uma sensibilidade qualquer que nós não apreendemos. E
o livro descreve-o como um tipo muito estúpido, mas um extraordinário poeta. Olha, quando tu me estás a falar desse lado negro da alma humana, que é disso que estamos a falar, quando tu fazes a pergunta o que é que está em causa aqui, como é que tu depois consegues viver, julgar ou não julgar, quando tens que contar nos teus personagens, quando tens que contar nas tuas crónicas, aquilo que é o lado mais brilhante, que imagino que seja mais fácil de contar, e ao mesmo tempo ter que contar o lado mais negro daquela personagem ou daquela pessoa que tu estás a ver? Aqui é preciso dizer que grande parte da minha experiência jornalística é também pequenita aqui em Lisboa, nos tribunais. O levante do réu é feito com pessoas banais, ou ricas ou pobres, normalmente mais pobres, que vivem os dramas que já existiam com os gregos, com os romanos, isto é, ciúme, traição, um amigo que enganou um amigo, uma mulher que trai o marido, falta de dinheiro e violência doméstica. Eu assisto a isso e continuo a assistir todas as semanas. Namorados divinos que destroem a sua vida com palavras a mais, com gestos a mais. Coisas de um absurdo que só ouvido, não é? Parece que não se acredita. E às vezes as pessoas acham que eu invento as histórias que contam. Ainda agora, numa sessão de violência, há uma mulher que infelizmente começou a namorar com um amigo de 25 anos e que correu muito mal. Agora que estamos aqui a falar até dias de namorados, não é? Por esta altura. E o que é que ela fez? Foi à esquadra com o resto do cuspo, da saliva que ele tinha deixado no para-brisas e queria que a polícia desenvolvesse uma investigação para provar que tinha sido ele a cuspir-lhe no para-brisas. Uma investigação do ADN desse crime dramático. Mas isto, claro, evidente, num quadro contexto de loucura em que há sacos de lixo trocados, há acusações, há empurrões, há conversas de todo o bairro. Porquê é que adoramos essas histórias? Porque são humanas. E o princípio, agora voltando ao que está em causa, é que desde o princípio tive a noção de que são histórias que podiam acontecer com alguém próximo, podiam acontecer-me a mim, por exemplo. Muitas histórias são tragédias que começam em coisas básicas, como deixarmos de dormir num carro, não é? Pode acontecer, já me aconteceu. E o que é que pode acontecer depois disto? Há até uma linha filosófica que foi inventada há pouco tempo, que tem a ver com como é que é? A moral da sorte. A moral da sorte? A moral da sorte. Como é que é isso? O inglês agora, infelizmente, esqueci-me do nome dele. Acontece, eu sou péssimo com os nomes. Bom, depois eu vou à procura e ponho no... Moral da sorte. Moral da sorte. O que é a moral, ou a sorte moral? O que é isto? É nós passarmos por uma situação, por exemplo, ele dá este exemplo. Um homem vai num carro, bebe uns copos, quase atropela alguém. Não atropela, vai para casa. A vida continua. Mesma situação. Mas a pessoa atravessa à frente e acontece. E acontece. E a partir daí é uma cascata, um cacharolete. Cacharolete, por sinal, quer dizer cocktail em português. De desgraças. E, portanto, ele não fez mais nem menos do que o outro que se safou. E por isso, mas... Teve azar. Teve azar. E esse azar transforma-se em moral. E em destino. Fez tudo em destino. Eu assisti a coisas destas. Eu vi um homem... que os polícias não lhe queriam dizer o que é que tinha acontecido no desastre. A filha dele tinha morrido. Mas ele ainda não sabia. Ia ser julgado a seguir. Ainda não tinha noção do que tinha feito. Isto também tem a ver com sorte. E a sorte aqui junta-se à moral. E eu estou sempre a assistir a coisas destas, não é? Aquele momento em que acontece uma coisa ou não acontece. E isso estamos, como dizia o Gil Deleuze, à altura daquilo que nos acontece. Tu estás, no fundo, a dizer-me aqui que um dia as sucessivas pequenas negligências que nós fazemos todos os dias, estamos no limiar de que alguma possa correr demasiado mal. Sim, pode acontecer a mim, a ti, às minhas queridas irmãs, a qualquer pessoa. A qualquer pessoa. Há coisas que nós fazemos
que de repente se podem transformar noutra coisa. Eu estava a pensar agora aqui, lá está, no pequeno excesso de velocidade na estrada, no usar o telemóvel 50 vezes e não acontece nada, e à 51ª acontece. Sim. É isto. E eu nós lido temos- com isso, com esse remorso do que aconteceu quando se pode ou não pensar, porque depois, quando uma bala passa por cima da cabeça, aconteceu-me em Sarajevo, precisamente. Uou. Senti a bala, o tchic, 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 é quase uma espécie de helicóptero que passa, precisamente porque estava à noite, tive que fugir para um sítio e começaram a disparar sobre nós. E a ONU, na altura, tinha-nos fechado a porta porque tinha contingências políticas, tinha sido assassinado um vice-ministro. Estamos a falar dessas alturas. Mas isto tudo se repete a toda a hora, não é? E tu ouviste a Aquela bala? Ouvi a bala. A bala passou por cima, ao lado. Uma bala que eu já tinha ouvido, porque tinha visto um velhote nessa avenida dos snipers, precisamente a atravessá-la, e de repente ele parou e ouvimos a bala a passar perto dele. Ele olhou para mim, eu olhei para ele, fiz-lhe assim, venha cá, estou a fazer gestos de venha. E ele safou-se. Portanto, estes momentos que estão sempre a acontecer, até porque numa guerra civil, eu que parece até que tenho muita experiência, não tive, mas tive lá uns dias tremendos, pronto, é assim daquelas injeções de realidade. Não estive, não havia meios para estar ali muito tempo, nem sequer tenho sangue ou disposição para andar a arriscar a minha vida nisso. Há um perfil de repórter de guerra. São fantásticos, alguns outros malucos. são malucos. Pronto, malucos, pronto. E que acabam por ficar viciados naquilo. Eu nunca Há uma adrenalina. Pareceu-me que sim. Há uma espécie de exaltação. É quase um ato heroico de eu vou alguns. lá ver para contar e para contar eu perco a noção da realidade e portanto vou arriscar se calhar muito para Sim, lá. mas por outro lado também há repórteres que muito estimam. E aliás, já disse isto há algures, mas vou dizer outra vez, uma das coisas que me espantou e que me deixou satisfeito nos últimos tempos, se é que se pode falar em satisfeito numa situação destas, mas foi a maneira como tantos repórteres portugueses entraram na cobertura da invasão da Ucrânia. Teve que ser. Teve que ser, mas fizeram de uma forma que eu não estava à espera. E posso citar já aqui, ninguém ficou ofendido comigo, a Cândida Pinto faz um ótimo trabalho arriscado. Ela é uma repórter de guerra. António Mateus. O António Mateus, que eu conheci nas eleições da África do Sul em 94. Com Mandela. Com o Mandela. Eu fui lá, ele foi-me esperar ao aeroporto, passámos pelo centro de Joanesburgo e logo ali vimos um morto no meio da rua. Pronto. E o António Mateus tem uma experiência fantástica também. E aí é preciso, lá estar em grupo também para nos protegermos uns aos outros? Pronto, eu não posso falar mais, porque agora até parece que estou a falar como repórter. Não, eu estou a falar de há 30 anos. Sim, mas essa é a tua experiência, porque tu depois transformas a experiência, transportaste-nos a todos, a mim, a nós, a quem nos está a ouvir, para essa rua de Sarajevo, onde o velho ouve a bala a zunir nas orelhas, a tua sensação do medo, por outro lado, o contraste com quase o mundo do Costa Rica das mulheres muito belas de vermelho, de lábios pintados de vermelho. Há essa escrita, e tu consegues pegar nessas ideias, nessas impressões, nessas percepções e levá-la para uma página de um livro ou de uma crónica. Esse é o trabalho, é o mistério, é o ofício do escritor. E esse é um trabalho. Dói? Tanto, é difícil fazer? Mas também fazer uns sapatos bem feitos, o sapateiro também saberá, que às vezes é difícil. Ou partir a pedra, mais difícil ou ainda. Partir a pedra. Ou outro exemplo que eu gosto, um escritor é como um mecânico de aviões, que tem que arranjar as coisas, tem que fazer bem feito. Porque se o mecânico de motores de avião não for profissional, temos um grande problema. Não é? Mais vale ler umas linhas mal escritas do que o mecânico dos aviões falhar não lá. Não sei, às vezes as linhas mal escritas dão cabo do mundo. Pesam as palavras? Sim, as palavras, tudo o que acontece no mundo passa por uma linguagem. Explica-me isso.
tudo tem que ser transmitido por linguagem. Até os sinais eletrónicos têm que ter, por assim dizer, uma linguagem por trás. Portanto, tu tens uma ideia. A matemática tem que ser expressada também com palavras, não é? Também tem que ser. Mas isso tem o muito belo, que é tu podes usar a palavra para unir, para estimular, para ser maior do que, ou pelo contrário, tu podes usar a palavra para envenenar? Então não. Então se for a mentira, e então quando a mentira ganha o mesmo valor da verdade, quando nos tentam convencer disso, estamos sempre à beira da desgraça. Grande parte da desgraça da humanidade foi baseada em boatos e informações falsas, não é? Isso agora é mais fácil de fazer. Por exemplo, esta história toda do deepfake. Podem pôr-me a mim ou a ti a fazer... Com a nossa voz, com a nossa imagem, a dizer qualquer coisa. E muito rapidamente chegaremos a esta salada de já não sabemos distinguir se sim, se não. Mas quando se mete a suspeita, quando se mete esse veneno, quando se muda a narrativa, eu acho que o Donald Trump é especialista nisso, não é? Transformar um ataque antidemocrático numa festa de liberdade, como foi no Capitólio, e depois ter os poderes todos para mudar tudo, não é? Para anular sentenças criminais. O que é que nos faz a nós, supostamente pessoas avisadas, embarcar nessas coisas, acreditar em histórias mirabolantes? Eu estou a pensar aqui num exemplo que é muito mais prosaico do que a grande política. Os futebols da vida, os Benfica Sportings, e que é coisas tão simples e objetivas como foi penalti ou não foi. Subitamente nós temos dois grupos de pessoas que, por sinal, vestem umas camisolas de cores diferentes a advogarem sobre, a opinarem sobre um facto que é claro e óbvio, da mesma maneira apaixonada e acreditando que a sua visão do mundo é mais verdadeira que a do outro, ao invés de haver uma espécie de conciliação dos factos e das percepções. Eu ainda acredito que no futebol, eu sou adepto do Benfica, e até assisti uma coisa muito bonita, que estive naquele jogo em que o Simão Sabrosa e o Micoli meteram 2 golos em Liverpool, a festa que foi a seguir, eu estava lá. E até me lembro muito bem do momento salomónico em que havia 2 benfiquistas a lutar pela camisola do Micoli no fim. E a minha. E à minha frente um diz assim: vamos cortá-la ao meio. E o outro diz: nunca, leva a camisola. Digamos que é Salomão. Eu costumo usar este exemplo como da dignidade benfiquista. Mas, por outro lado, também saí do Benfica quando um canalha, que está aí na política, começou a falar em nome do Benfica. E tu chateaste e vieste embora. Sim, isso. Mas continuas a ser benfiquista? Sim, claro que sou. Mas reconheço que é difícil. Mas estamos ainda no mundo do futebol. Pois o problema é quando isto se transforma na política ou na sociedade. Quer dizer, no futebol acho que temos que ter uma certa liberdade para o fanatismo, não é? Porque, enfim... É uma espécie de panela de pressão. Nós olhamos hoje para as redes sociais, para a maneira como todos estamos a consumir informação, para o descrédito das instituições, e isto parece muito imprevisível. Não sei se essa palavra é certa. É tão imprevisível que eu já disse lá em casa à minha mulher, à Inês, e já disse a outras pessoas, que estou disposto a ter uma vida mais saudável nos próximos 20 anos, porque quero mesmo ver o que é que vai acontecer, porque neste momento não sabemos nada do que vai acontecer. Estamos a assistir uma revolução com a inteligência artificial e com a captação pelos fascistas, para simplificar. A questão é que nós estamos lá dentro. Da realidade. E nós estamos cá dentro, mas estou disposto a... Enfim, eu agora vou dizer assim uma coisa um bocado exagerada, mas sim, estou disposto a dar a vida pela liberdade, porque sem liberdade também isto é uma chatice. Há pessoas que abdicam facilmente da liberdade por dinheiro, ou por ou pela vidinha, mas enfim, acho que faz parte, se é que o escritor serve para uma coisa, acho que faz pelo menos parte da ideia de que deve lutar por alguma coisa. As crianças precisam de histórias,
Portanto, há um lado, precisam sempre de histórias, narrativas. Por isso é que estão sempre a pedir, à noite. Conta-me uma história. Conta-me uma história, preciso de coisa, lê-me isto, lê-me aquilo. E isto é essencial, é isto que faz de nós humanos. E, portanto, tendo entrado nesse mundo em que conto histórias, para simplificar, não acho que a literatura seja simplesmente contar histórias, é muito a forma como se conta, a forma como se olha para o mundo, a forma como falamos do que nos acontece e do que vemos à nossa volta, mas também a forma como criamos, a partir daí, coisas novas que não existiam. E uma delas é, na minha opinião, é que eu costumo definir o que é uma coisa literária. Literária, sempre no bom sentido, é um poema, um romance, ou uma crónica, porque não? Nós começamos a ler e quando acabamos estamos transformados noutra coisa. Às vezes não dura muito, não é? Mas estamos transformados noutra coisa maior, uma coisa que nos mudou. É uma epifania. Há um vislumbre. Eu não sei, a epifania é um bocadinho grandioso. Quase religioso, grandioso. Mas sim, é qualquer coisa que todos nós passamos por isso. Aquele livro mudou-me, aquele filme mudou-me, fez-me melhor. Ou aquele filme foi de tal modo tremendo que alterou para pior a percepção que eu tinha disto e daquilo. Portanto, são coisas que alteram. E é assim que vale a pena, senão não vale a pena andarmos a gastar, matar árvores, não é? Olha, para fecharmos, o que é que importa? O que é que importa para os próximos tempos? O que importa é saber se a Europa vai estar à altura de viver sozinha. Já se percebeu que vai ter que ser assim, e se está disposta e pronta, tenho as minhas dúvidas, infelizmente, a lutar pela democracia, pelos direitos humanos, pela não imposição da lei do mais forte, pelo Estado Social, pela educação o mais gratuita que for possível para todos. Enfim, essa é a definição da Europa, que foram não é? lutas e lutas e lutas e anos e séculos de aristocratas no fundo a explorar os outros, mas também do outro lado lá está, más epifanias que levaram a ideias que se transformaram em violência, porque não vale tudo. Estou a falar, por exemplo, do regime de Stalin, não é? Que ainda há tipos que na verdade se projetam quando olham para um fascínora como é o Putin, naquilo. E isso eu não consigo entender, não consigo. E, portanto, quero estar aqui, assim tenho saúde. Para contar a história. Para contar a história e para ver o que é que acontece. E depois, se me derem meios, se tiver poder contar e transformar em qualquer coisa de útil. Rui Cardoso Martins, muito obrigado. Obrigado, meu Jorge.